Bom dia, nono ano. Nós temos a nossa aula agora de da crise de 1929, ou também chamada da Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20. Na verdade, essa crise, ela começa nos Estados Unidos da América e ela vai atingir, o resto do mundo. As causas principais aí é a superprodução e a especulação financeira. Nós temos uma imagem do que seria os Estados Unidos naquele momento. Os Estados Unidos antes da crise econômica, qual era a situação daquele país? Ocupava o posto de maior economia do mundo, tinha um grande consumo de mercadorias, estilo americano era consumir, consumir. O país era responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias produzidas no mundo. A nação estadunidense era a maior credora do mundo, era a nação que mais emprestava dinheiro ao restante do mundo. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. De cada 10 produtos, eles compravam 4. Isso só de 15 nações, fora o restante. O consumismo era pautado na expansão de crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulação ou intervenção estatal. Que é a intervenção do Estado, governo? Eles consumiam, muitas vezes, com crédito emprestado. Nós temos aí uma imagem, o jazz aí é um dos símbolos dos anos de prosperidade americana, ou seja, do início do século XX. Nós temos mais informações, a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, por cabeça, por habitante, a renda per capita nos Estados Unidos, nessa época ela subiu mais de 30%, o número de indústrias no país aumentou em torno aí de 10% e a produção industrial aumentou mais de 60%. O faturamento do comércio quintuplicou, aumentou 5 vezes mais. O aumento demográfico, o aumento populacional também aconteceu, acompanhou os índices econômicos, e a população saltou de 106 para 123 milhões durante as 2 primeiras décadas, ou seja, os 20 primeiros anos do século XX. O trabalho feminino também aumentou aí em torno de 22%, resultado aí associado às crescentes lutas sociais pela emancipação feminina. Os avanços tecnológicos e a mecanização do campo acabou gerando o êxodo rural, ou seja, a saída do campo para a cidade. Eles iam para a cidade em busca de trabalho e condições de vida, já que no campo já não era necessário tanta mão de obra. Nesse período, então, sai em torno de 3 milhões de pessoas do campo para a cidade. E com todo esse boom econômico, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, na compra de ações, disparando aí a especulação monetária. Quebra da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores, é o local onde se vende ações. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos expandiu-se, a produtividade do trabalhador aumentou. Nós vimos isso agora, anterior aí. Esse aumento na produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Nas cidades, enquanto os salários tinham um aumento real em torno aí de 1,45% ao ano, os rendimentos dos acionistas e especuladores financeiros chegavam a margear em torno de 16% ao ano. Olha a diferença. Ainda por contraste, enquanto as estatísticas oficiais consideravam que um salário de $1.800 anuais seria adequado para uma vida decente, o patamar médio, a média, era de $1.500, sendo que cerca de 6 milhões de pessoas, mais ou menos 42% da população, ou seja, quase a metade da população, ganhava aí menos de $1.000 anuais, o que daria aí, se você dividir por 12 meses, mais ou menos $80 por mês. Considerando que hoje o dólar está na casa aí dos 5, 5,20 por aí, se a gente multiplicar isso, dá em torno de R$400 por mês. Era a renda do trabalhador. Nós temos aí uma foto, o desemprego e a fome são as duas principais consequências da crise. E aí nós temos as pessoas fazendo fila para receber refeição. Toda aquela prosperidade que a gente viu agora estava amparada em bases extremamente frágeis.
O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que essas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores e criava aquela falsa ideia, a falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Desse modo, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Se produziu demais, nós vimos ali que o salário do trabalhador não acompanhava a produção, então quem absorveu tudo isso? Isso acabou abalando a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações de empresas americanas. O que eles resolveram? Vender as ações. Milhares de pessoas resolveram vender suas ações no dia 24 de outubro de 1929, no que ficou conhecido como Quinta-feira Negra, que foi o dia da quebra da Bolsa de Nova York, que a gente também chama de crack da Bolsa. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Mais de 3 milhões de cabeças estavam sintonizadas nas compras e vendas de ações em Wall Street. Amanheceram percebendo algo estranho, a lógica da oferta e da procura. O que isso significa? Quando a oferta é demais, o preço tende a cair. Quando a procura é maior, o preço tende a aumentar. Aqui, como eles colocaram muita oferta das ações no mercado, o que aconteceu? O preço despencou. Assim, como havia um enorme volume de ações à venda, seus preços começaram a despencar. Nós temos uma outra imagem, uma outra foto, as ruas de Nova York abarrotadas por investidores prejudicados com a quebra da bolsa. Aí, no cartaz, diz que o investidor oferece seu carro por $100 em dinheiro, pois havia perdido tudo na bolsa de valores. Imediatamente, o valor das ações, todo mundo colocando ações à venda, despencou e bilhões de dólares desapareceram. A economia americana quebrou. Em 36 horas, a General Motors, ou a GM, perdeu 22% do seu valor de mercado. E dentro de 2 dias foram noticiados 11 suicídios pelos jornais escritos. Até meados de 1932, e a crise começa em 1929, até meados de 1932, cerca de 2.000 bancos faliram. A Ford, que é a Ford Motor Company, símbolo maior da época, viu o número de funcionários cair de 128 mil para 37 mil. E em escala global, o índice de desempregados permaneceu em torno de 25% do total da população, algo como 15 milhões de pessoas. Escala global significa não era só nos Estados Unidos. Uma outra foto aí, essa fila, as pessoas, clientes de um banco para tirar seus depósitos, no mês de julho de 1930. Tudo isso, toda essa crise, acabou tendo o que a gente chama de consequência aí do efeito dominó. O efeito dominó é o quê? Quando uma situação acontece em cadeia. As atividades sobre esse tema, gente, vocês encontram no site do Conectados, mas também eu coloquei aqui algumas questões para vocês responderem. Vocês têm aí 3 questões, mas não deixem de acessar o site do Conectados da Vila. E aqui, não deixe de dar o seu like, porque com certeza você está assistindo a essa aula no canal do YouTube.